Boa tarde. Temos a indicação de que haverá emergente, que o que é possível, pelo menos que podemos. Já cá tivemos duas intervenções nesta área da genealogia. Provavelmente há pessoas que dizem que é uma moda. Pessoalmente, tive algumas dificuldades também em compreender melhor esta área, porque não deixa de não ser uma ciência e, acima de tudo, uma arte, porque investiga, tem estas duas valências e também, ao longo dos anos, fui aprendendo alguma coisa com os globais, marco um fã desta área. À primeira vista, o título Vieiras da Conca pode levar a uma confusão, que será uma família, mas a Bíblia explica tudo, não é? Por isso, a família terá a ver com Vieiras e com documentação de facto interessante. O próprio convite retrata isso com a parte documental e que o Sr. Gaspar Menezes vai nos dar o prazer de entendermos melhor o que naturalmente mais um percurso nesta área da genealogia, porque as pessoas naturalmente querem saber, e há bem pouco tempo tivemos aqui a Casa das Mouras, com dados muito, muito interessantes. A palavra então para o Sr. Engenheiro Gaspar Menezes, por fazer o favor de nos transmitir parte da sua recolha. Muito obrigado. Agradeço o gentil convite da Fundação dos Documentos, nas coisas de trabalhos que eu já realizei. Espero que seja utilizado. A recolha foi interessante porque começa a pedir para tratar de Barbolas, uma família típica na Fiel, só que há mais gente que Barbolas, há mais famílias que passaram por cá, famílias até tipicamente benefidolenses. Os Vieiras foi uma família que passou por cá, saiu, voltou a entrar, voltou a sair e existe neste momento muita gente neste concelho e não só, que vem destes Vieiras chamados de o chamado Conca tem a ver logo com esta família conhecida. Porque entre as pessoas que tinham a casa antiga da Conca, entre os rios, e em termos históricos ficaram assim tributados. E qualquer trabalho antigo de investigação aparece sempre como Vieiras da Conca. Se me permitem, deixe-me ir para o PowerPoint para fazer. Da família Barbosa há várias linhas de descendência varonil, sem chamada pedra de varonia, e uma das coisas é aquela que me tem falando, como foi o doutor Adelaide, tinham uma torre à beira da matriz aqui na Fiel. Não seria torre, seria um hospício de 70 minutos de Barbosa. Creio que não estou. Eu tenho que corrigir a doutora Adelaide. À altura, essa família já não usava o apelido Barbosa, mas já usavam ali os estrangeiros, que até foram utilizadores da Casa dos Incógnitos. Esta família não enveia os Barbosas, por ali uma cópia dos está em casa na sala de Sintra, portanto, as 70 principais famílias de Portugal. Os Barbosas mais antigos não tiveram essa distinção. O trabalho que eu faço, estes Vieiras estiveram na conta. Os mais antigos que eu encontrei em mobiliário, mas que não têm suporte documental, serão de 1450 e permaneceram na conta até finais do século XVII. A partir daí saíram da conta, a casa passou a outras pessoas por decisões testamentadas. O suporte documental desta investigação, eu gosto muito do suporte primário, chamados documentos oficiais, são aqueles que são fidedignos. A questão de documentação, para mim, é importante para a consulta e para ser comprovada perante procedimentos de suportes documentais. A documentação monástica, principalmente no Mosteiro de São Domingos e o Convento de Santa Clara, ambos da cidade,
No documento do Tribunal de Sacrifício, que se tratou do Tom em Lisboa, é um dado, uma fonte documental bastante importante, porque é uma fonte documental judicial. Há quem diga que é da Igreja, mas isto, o Tribunal de Sacrifício, tinha poder judicial, creio que não deve ser criticado, existência do Digital do Porto. Há boa documentação nesta zona, documentação diversa existente no Instituto Judicial do Porto, e no BDS da Nossa da Silva, onde Moraes Freitas Rei. Isto para quê? Para colmatar o que está por trás do século XVI, em que eu já não teve acesso a essa informação, o Deus, está dispersa, e não é fácil encontrar. As notícias anteriores ao século XVI, segundo os bibliários, diz que o mais antigo vieira que existiu foi o Rui Vieira, que era o Gato Filó, nos tempos do rei Dom II e do VI. Terá vivido a Quinta de Vila Seca, na freguesia de São João do Mosteiro, Conselho de Ermini. Isto é o que se consta, porque há uns tempos passei na freguesia de Vila Seca, em Barcelos, e eu sustento uma vieira no brasão deles. Será que é Ermini, será que é Barcelos? Não faço a mínima ideia. Deste Rui Vieira, dizem que descende com ele Nila Afonso Vieira, que viveu na cidade do Porto, que ainda pelos familiares existentes seria o chefe desta antiga linhagem. Isto é o que se diz. Dizem, não diz uma coisa, que diz outra, e são as notícias que há despestas desta gente. Afonso Vieira aparece como senhor da Quinta da Conca, é o mais antigo que aparece aqui, nestes familiares, situado em Os Rios, uma sua mulher, sucedeu a Refeição Margarita pelo seu Loreto, segundo a Serviço de Cidade do Porto. Foi casado com Joana Martins Peixoto, filha de Martim Diniz, que era viva em 21 de maio de 1958, sobre o dia que nasce Peixoto. Verifiquei, esta data está correta. Portanto, para trás, ainda a informação de mobiliários. A entrada deste morgadio é extremamente importante, porque é um dos morgadios mais antigos da cidade do Porto. Há outro, que é mais antigo que este, e que se manteve na família até a extinção, aliás, do século XIX. Passou por várias vicissitudes, a extinção de linhas, demandas, uma série de situações. E vamos correr mais à frente. As principais ramificações da família de sua mulher, isto é dos mobiliários, serão a Casa da Conca, com o apelido de Veiga Diniz, em vez da Casa da Quinta de Lirais, que vão ser de Mordelos, e em vez da Casa da Quinta do Rio Bento, que vão ser de Vieiras de Mel. Da Conca saiu toda esta gente que está aqui, que foi para Baião e parte de Canaveses. E é impressionante a quantidade de casas escolares que há provenientes desta família. Inclusive a casa que aqui da linguagem, quando ele apanha-se tudo que era lá, percebes? Eu não quero entrar muito aí, porque no barco cada vez há gente mais capaz do que eu para tratar destes assuntos. Esta é uma fotografia que eu tenho da Casa da Conca, isto junto ao Rio Tanga, uma casa antiquíssima, já deve ter sofrido as vicissitudes do tempo, no perdoa, aumentos, acrescentos, produções. O sítio é fantástico, aquele Rio Tanga, é uma casa com uma vista fabulosa. A freguesia está aqui atualmente a Sampaio da Portela, já vi isto entre os rios, também já vi isto em Santa Maria do Torrão. Futuramente não se sabe, nós não encontramos os registros do lado de cá, mas foram feitos do lado de lá. Dou já um exemplo, vocês estão a para o bocado certo. Por exemplo, a freguesia de Rio Mal. Grande parte dos casamentos de Rio Mal estão registrados em Raiva, em Castelo de Pedra. Quem for pesquisar casamentos de Rio Mal para o século XVII, não se encontra. Estão lá no livro. Existem, não é? Ou não tinha o sacerdote, ou não tinha uma igreja, portanto tem que passar por lá. Agora, falando na instituição da campanha contra os alimentos, isto é que vai definir as mãos desta família. O primeiro instituidor do Morgadio do Capel, nós falamos do mosteiro de fixação no mosteiro de Santa Universidade do Porto, é Fernando Mendes Cavaleiro. E sua primeira mulher, Maria Afonso Inês,
sendo esta instituição em 1450. Este Fernando Anjos Cavaleiro fez cidadão do Porto apoiante da causa do rei Dom João. Dom João nobilitou e concedeu-lhe bastantes benesses, a ele e a toda a família que ele tinha. Estes morgadios, todos eles estavam sujeitos a princípios e tinham que seguir o que estava instituído. Este foi feito a instituição régia e foi confiscado e posteriormente Dom Afonso, primeiro Duque de Bragança. Dom Afonso de Bragança efetua a nova instituição da sua Vila de Chaves em 26 de junho de 1450, em que definiu as regras de São Morgadinho. Esta respeitava a lei mental, pois a pessoa só pode ser através da legítima de Abril, primogênito, e na falta de filho, deste seria a filha mais velha. Entretanto, o primeiro Duque recebe este morgadinho, retirou, isto já está muito fundamentado, retirou para ele o que quis, divide bens com irmãos fernandes, um era Lourenço Anjos, que era de Alqueire do Porto, e outro era Gomes Anjos, de Antônio Fornos. Além disto, ainda vai dar aos filhos da segunda mulher, Isabel Fernandes de Lemos, património. No fim de tudo, volta a reunir o património e institui um novo morgadinho. Esta é a cópia do morgadinho. Portanto, isto está nos tempos de São Domingos, da cidade de Porto. Está no Cristal do Porto, já não existe, está no Cristal do Porto, em pergaminho, vê-se perfeitamente. Dom Afonso, quando institui, no meio do administrador, este que está aqui, responsável da borda, que é de fazer parte da Casa de Bragança, e em duas linhas definiu as regras de sucessão. Eles eram parcos em palavras, mas eram concisos. Disse legitimamente, filho mais velho, e se não houver filho ou filho de filho, é a filha mais velha. Além do mais, não sabe é que este administrador e os tabordas saem das primeiras moradias. Não sabemos se ele seria chamado de testa de ferro, porque mais abaixo, como diz, e na linhagem do dito Aires Gonçalves, que seja o mais chegado à linhagem legítima da Maria Afonso. Ele já estava a definir quem é que era da sua, como é que se diz, que era da sua vontade. Já sabia perfeitamente para onde é que ia seguir esta instituição. O mais antigo que eu encontro documental é este Alvareiro de Nis, que é de 1530, que renova os prazos situados na Maia, que estavam aqui no convento de Passo de Sousa, e já era falecido em 1958. Possuía a Quinta da Conca e foi administrador da Capela da Nação do Vento, situado na Estação do Porto. Foi casado com Catarina Fernandes Baiano. Esta Catarina Fernandes Baiano celebrou testamento aqui em Penafiel, na Conca, nas duas pousadas da Casa da Conca, em 23 de novembro de 1538. Sempre a do Leão Gervásio Garcês, que era o escudeiro federal, era também Penafiel. Daqui foi publicado, já agora recentemente, o trabalho de um amigo que trata muito bem desta família, que é uma lacuna recente, há 15 dias. Este testamento é muito interessante porque aqui estão definidos, tiveram vários filhos. No testamento, um testamento volumoso, para a época, eram para aí umas 6 páginas, e Catarina Fernandes Baião define muito bem quem são os filhos. Várias vezes se refere a Inês Vieira e o filho, as mulheres, das filhas e das noras, ela não fala. Só fala nos genros ou no filho, nada mais. No testamento ela diz que o livro já tinha morrido à época, estava enterrado o corpo na Capela São Lourenço, onde já estavam alguns filhos enterrados. Refere-se a Dias Vieira, meu filho várias vezes, foi quem sucedeu no Morgadinho.
e na Casa da Ponta, que teve ordens menores em Braga em 1927, não se sabe a cara dele, no testamento não é nomeado. António Vieira também teve ordens menores, também não é nomeado no testamento. A Graça Vieira não aparece, aparece o Eugênio Cidade de Sedutores. A única filha que ela faz referência é Inécia Vaz e o José Henrique Fernandes. Há uma filha que não sabe quem foi, sabe-se que o José Gonçalo Pires, sem qualquer parentesco, mais duas pessoas. Um Jorge Vieira que era casado, mas ela não diz quem é que ele era, e herdou partes iguais a todos os outros. E um Francisco de Figueiredo, casado, recente aqui de Carvalhizes, que está situado na freguesia de Miguel Corteiro, em Tondela e Vicente. Isso é bem difícil. Também não há nenhum parentesco que ele define com este texto. Encontrei no livro, num dos livros de São Domingos, uma nota de rodapé, relativamente a esta quinta de Carvalhizes, que era administrada por uma sobrinha deste Inês Vieira. Mas não diz o nome da sobrinha, nem diz rigorosamente nada. Até poderá haver aquilo aqui pelo meio que nunca foi referenciado. Curioso, aqui do Carvalhizes, que existe nos dias de hoje, ainda tem, considera de quase 500 anos, ter uma superfície de 150 hectares, tudo junto, e foi a única propriedade que foi ocupada pelo Partido Comunista na Beira Alta. Isto, se não visitei aqui, então, fica interessante. Vê-se que tem um construto muito antigo e de várias épocas. Este que está aqui é o sinal público do Gervásio Carceres, aqui de Rafael. Aqui é um bocado a cópia do início de testamento de Catarina Fernandes Baiano. Tem uma letra maravilhosa, de 1548. Penso que sai a ter a ler aquilo. É um exercício muito interessante. Mas ela são sítios aquilo que escrevem. São 6 páginas maravilhosas naquele assunto. Aqui, a única referência que eu encontrei ao Álvaro Diniz, casado com Catarina Fernandes, não aparece, não aparece outro. Foi no processo de Santo Ofício, no processo de Filiação de Ofício, de um descendente deste Álvaro Diniz, em que o Dias Messa Vaz Vieira foi filho de Álvaro Diniz e de sua mulher, Catarina Fernandes Baiano, senhora da Nova Quinta da Conta, administradora da Capela da Associação do Loreto, nos 3 domingos da cidade de Porto. Álvaro Diniz era chefe da família Vieira, que procede todos os dias verdadeiros deste reino. Sabe perfeitamente onde estava a chefia desta linhagem. No caso de Barbosa, não se faz a primeira, naquela parte. É um documento muito interessante, isto que nós vamos entrar novamente, portanto, à Casa da Conta, na Casa da Conta entrou um questão novo, e essa fama de judeus esteve sempre associada a esta família. E quando este antepassado faz o processo de sacrifício, a ligação de sacrifício, do lado da mãe, do lado da mulher, que era prima também dele, ou esta suspeita que havia, chamavam sangue infecto. E o comissário de Santo Ofício faz uma investigação ideológica em 1710 em que pôr 12 gerações. E cada geração, ele tem a piedade de pôr, havia vários sacerdotes. E para haver sacerdotes não podia haver sangue de questão. No fim, ele próprio diz, olha, há uma fama vaga, mas o que é um facto é que não há provas disto. Isto, para mim, vem precisamente desses cristãos que entraram da porta. A dando soluções da família é o referido Morgadinho. Nós vamos ter este casamento que está fundamentado três ramos. Inês Vieira, que sucedeu, Graça Vieira, casada com o Cristão Novo, 17 de todos, Mestre Vaz Vieira, casada com Fernandes de Gouveia, que foi este o ramo que acabou por suceder. Aqui, eu também estou plenamente convencido, estavam outros conflitos de instituições, porque na família de Henrique Fernandes de Gouveia foi onde se apoiaram em Portugal a primeira vez a Companhia de Jesus. Foi na casa desta família. Eram os suítas, e alguns, mesmo o avô dele, mais tarde, converteu-se à companhia. Um tio foi enterrado em São Pedro de Abragão,
isso está no Crashback, mas já fez esta cadeira, mas a sepultura já desapareceu. A sepultura morriada, muitas vezes não faz a minha ideia. Portanto, eu creio que aqui mais tarde houve um conflito entre os frades dominicanos e a Companhia de Jesus, porque é uma força nova a entrar numa sociedade muito fechada que nesta gente vem pregar o quê? Isto são pormenores que vão aparecendo ao longo da vista genealógica. Não tem-se visto é que a história, que isto é investigar, a história está sempre presente. As guerras, sucessões, descobrimentos, nada aparece por acaso. Do ramo 1, Dinis Vieira, o filho mais velho, foi o sucessor de Álvaro Vieira Diniz, o senhor sobre a Presidência de Morada da Capela, bem como na Quinta da Conca. Era o envio de descendente da Associação Bem e já era falecido em 1579, porque os três periodicamente faziam inventário de património, para se pagavam as rendas ou nem, como tal, periodicamente sabemos quem é que estava lá. Fica a esta senhora era de Mesonfrio. Dizem que tiveram vários filhos, e se dizem, eu só encontrei este Álvaro Vieira Diniz que segue. Álvaro Vieira Diniz sucedeu aos seus pais na decisão de Morgadia na casa de Quinta da Conca. Era menor idade em 1909, porque a mãe é chamada a administrar o Morgadio. Morreu solteiro na Quinta da Conca em 10 de agosto de 1914. Aliás, eu creio que este óbito até está em Santa Clara do Torrão. A informação dos senhores. Marquinaveses. Este Álvaro Vieira Diniz, só naquela zona encontrei 5 mães que diziam terem filhos deles. Até houve um caso que no mesmo mês, no mesmo ano, 2 mulheres que tinham filhos dele. Imagino, o indivíduo, se uma freguesia pequena, tanta gente a dizer que ele é pai, e que não será à volta. Não faço a mínima ideia. O que é um facto é que ele não tem sido legítimo e dizia, isto está provado, que se morresse com o juízo, deixava ficar com o seu património nascente, essa casa de do Mesonfrio e a poente do Porto. O que é certo é que ele morreu de repente, e ao 90% das casas deitaram mão do património que ele tinha, exceto que Morgan diz que esse era indivisível e não podia ser transacionável. No seguimento disto, neste extingue-se completamente das linhagens dos Vieiras por linha de abril. Até aqui não havia quebra, a partir daqui entram mulheres. Acabou a barulha. Quando se morte, inicia um processo judicial que é bastante visitado do Porto e seus primos direitos. Foi um processo bastante interessante. Este processo está na relação do Porto, está na Santa Misericordia do Porto, aqui. Quem é que concorre neste processo? Vão competir, da parte dos Vieiras, os filhos de Graça Vieira, que é a linha 2, a filha, aliás, e os filhos da Mércia Vaz, que é a linha 3. Não apareceu rigorosamente mais ninguém que marquei que fosse. Do lado dos primos dos netos, apareceu imensa gente a clamar a herança. Esta foi casada com os todos, teve um cristão novo e teve uma única filha, Maria Vieira, que segue. É curioso que no processo anterior na Santa Casa do embarque da discussão testamentária de Álvaro Vieira Diniz, aparecem o parentesco dos intervenientes com Álvaro Vieira Diniz. E a Graça Vieira não aparece o estado civil dela. Omitem e assim de todos. A irmã Mércia Vaz Vieira aparece casada, e ser casada não é suscetível de vida marital. Está por escasso. Aqui omitem. Obviamente, estamos em 1917, com a Santa Inquisição, este indivíduo era judeu. Portanto, como é que daí ela certamente seria a filha maior, mas casada com um cristão novo, não teria hipótese de suceder. No entanto, o marido da Maria Vieira, Francisco de Magalhães, era escrivão da Câmara Municipal do Porto. Da Câmara do Porto, da Câmara do Porto. Foi uma preta causa de Dom António Pedro Crato, disse que foi expulsado pela completamente grossa para a causa. Dom António perde a causa e, mesmo assim, Francisco de Magalhães continua
como escrivão da Câmara Reserva da Função Pastoral, mas não. Conseguiu transformar o cargo de escrivão num ofício. E ele é que sucedeu, por decisão da sentença da Relação do Porto, no património fora do Morgadinho e também do Morgado. Estranho, depois de uma demanda, ainda foram oferecer à misericórdia o casal de Coltes. Afinal, uma demanda depois não é uma prenda, um bocado estranho. Mas pronto, as coisas são como são. Tiveram os seguintes filhos: Fernando de Magalhães, que sucedeu, e João Baião de Magalhães, que irá ser a sua irmã. Fernando de Magalhães foi uma pessoa bastante problemática. Matou o seu irmão, tinha um irmão que é filho natural de Ribeiro de Magalhães, legitimado pelo rei Dom Filipe, que sucedeu no vice-escrivão da Câmara do Porto por renúncia do Fernão e do seu irmão João. Foi preso e condenado à pena capital. Na cadeia dizem que matou outro preso e é debulado em 1931. Portanto, aí a justiça não se perdia muito tempo e executava-se. Não teve descendência. Não teve descendência porque quem, ou pelo menos legítima, quem vem a suceder é seu irmão, João Baião de Magalhães. Final da Casa Real, sucedeu a situação de Morgadinho de ser irmão de Mulher. Foi casado com Domingos de Sousa. Esta encontrei-a, depois de ter a consultar todo o espólio de Santa Clara, mesmo na parte final, já é um documento sobre uso. E eles em 1600 e poucos, já tínhamos impressos em que as noviças ou as candidatas escreviam o nome e escreviam o voto. Já estava tudo preparado, era só preencher. Isto é muito curioso. Quanto mais muita gente não sabe quem foi casado. Lá aparece filha de Domingos de Sousa. Esta é a filha de Ana Magalhães, que sei. Esta senhora sucedeu ao seu pai na administração do órgão de Conselho Moreno. Foi feito pela Província de Santa Clara do Porto, onde se realizou o seu voto em 11 de setembro de 1973, com 12 anos de idade. Fez testamento em 4 de setembro de 1957, no qual deixa legados ao Conselho de Santa Clara do Porto, ao licenciado Gonçalo Ribeiro de Sousa, do Porto, e no meio da Universal do Sr. Fernando Rosa, que lhe dá uma casa em Quinta da Conca. Portanto, aqui da Quinta da Conca sai nesta época da falsa família. Dona Maria Magalhães havia de ser contemporânea quando provou o prazo da quinta carvalhiça a nível do tempo de Tondela. Em Dona Maria Magalhães excluiu-se toda a descendência deste ramo por virtude a ser rei de seu período de 65 torres. Obviamente, quando o Morgadinho foi instituído, estava tudo previsto. E, no caso, se extinguir a descendência dos historiadores nomeados pelo primeiro instituidor, o prior do convento, do congregado de conventos, juntamente com a Câmara do Porto, tinham autonomia para nomear ou para dar seguimento a esta instituição. E foi nomeado o licenciado Gonçalo Ribeiro de Sousa à revelia da descendência do instituidor primeiro. Havia descendência, perfeitamente disse, aliás, os miliares desta altura são muito críticos, dizem a Câmara dá ordem a quem quer, fora da família. Foi um facto. E este Gonçalo Ribeiro já vinha de trás, como conhecia a Dona Daniela Magalhães, porque ela fez várias vezes os alegados que havia no caminho para a sua sucessão no Morgadinho. Foi um dos morgados que esteve cerca de 40 ou 50 anos a ser Morgadinho. Foi o que mais tempo administrou e que fez uma valorização do património bastante razoável. Daqui, quem é que vem a suceder ao Alverde de início que veio? Bem, este ramo. Mestre Vaz Vieira, casada com Henrique Fernandes Gouveia, da Casa e Quinta de Vila Cova, situada no Bril, com descendência. Fomos esta freguesia no estado de Viúvas, é no 8 de janeiro de 1590. Esta data é muito importante por dois motivos. Primeiro, há alguns investigadores, estudiosos, que dizem que havia um irmão que tinha morrido em 1510. O irmão morreu com 80 anos de diferença um do outro, bem um bocado de espaço. Portanto, nós somos Jorge Vieira. É uma data muito curiosa que incomoda muita gente. Destes foi seu representante pelo de Dias Vieira de Castro, portanto seria quarto neto de Álvaro Grande Disco, natural São Gonçalo Bandeirante,
que em 1716 declarou judicialmente a administração de uma política com São em cuja sentença se manteve até a extinção do Mosteiro de São Domingos, que foi pouco depois da Guerra Civil. Aqui está um livro que gosta muitos livros de contas, livros de fazendas dos mosteiros, em que São Domingos, em 1637, ao qual Gonçalo Ribeiro de Sousa mandou Pedro de Vieira de Castro como legítimo descendente dos administradores desta capela, e tendo sentença por si, se meteu na posse dos bens desta capela. 2016. Esta são fotografias da casa de Vila Cova, no Rio, uma casa bastante antiga, atualmente está completamente adulterada e, pelo aspecto, já vai lembrar um pouquinho a casa da Pópia, mas da mesma época. Assim está, atualmente está completamente adulterada. Há outra casa, que se chamada Casa de Vila Cova, que será para aí de finais do século XIX, que está lá perto dos muros. Mas a original é aquela. Neste primeiro-ministro desta flexião não são Margarete, as titulas foram na flexião que se meteu o povo, um Dayano. O secretário realizou a habilitação, a flexião de ofício, e o secretário recuperou a administração do litoral do seu governo. Teve vários filhos, deste ressalto o Sr. Bisneto, Fernando Aguilhas Menezes, teve filho legítimo em Primogênito do último Borges Lourenço, deixou na freguesia Santa Martina do Campeão, em 19 de outubro de 1954. Faleceu na casa da Portela, situada em São Miguel de Respo, na Fiel. A mulher era do Alto da Fiel. Era filha do Dr. Francisco José Pinto. Foi major de infantaria 18, participou ativamente das guerras napoleónicas, na frente de trás de francês até França, e governador militar de baixo Cidade de Aveiro, antes da Guerra Civil. Tomou o partido de Dom Miguel e, como tal, foi severamente perseguido. Teve descendência. Toda a Câmara Fiel, dos quais destaca este, que é uma pessoa que tem uma certa relevância aqui na vida cultural da cidade, que é o padre Joaquim de Aguilhas Menezes, que nasceu em São Martinho da Fiel a 11 de agosto de 1823, que foi fundador do estacionamento do Cárnico da Fiel e seu primeiro diretor. A vossa atenção, coloco à disposição qualquer pergunta que queiram fazer ou debate que queiram passar para a doutora. Obrigado, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Mas também falou isso, era para o tempo menor. E falou ali também muito peixoso. E a pública, este foi, e a quinta de pegada. Isto só de menor e não tem nada. Eu nasci na mesma casa, na mesma cama e no mesmo quarto que nasceu o meu pai. O pai nasceu em 1890 e era Santa Clara de Torrão, Marco Canadense. Eu nasci em 1925 no mesmo sítio e sou Leonardo Pinto Lopes, natural da Eja, Pedra Figueira. E é mais recente. Porquê? Foi com a implantação da República. Em 1911, o Rui Costa fez a separação da Igreja do Estado, que eu mostrei, isto muito positivo, estava com os vários, o Estado para de banda sem o Estado, sem a Igreja. E ele fez a separação. Eu nasci no mesmo sítio, sou de Pedra Figueira. O pai era do Barco Canadense. Já foi usado que ele disse, ali as escrituras, estão feitas do outro lado. Eu não sei quando, essa procura e a bastante ao lado. Tem que se procurar sempre. Não, há muita gente que vem na história, documentos históricos sobre anteriorista, lá está Santa Clara de Torrão. Não são nada, eles são de anteriores. E na altura, o registro era feito nas igrejas e ainda hoje, anteriores, pertence eclesiasticamente ao Torrão. E eu li isto, eclesiasticamente não pertence a eles, só se adiante a partir de 1911. Não esquecer o nome da terra, mas não recuei a 1200 e tal. Eu estava em 1800 e tal. O que eu li foi 1800 e tal. Mas também isto são pormenores que simplesmente justificam esses desencontros e encontros. São fantásticos para a investigação. Exatamente. Não pensamos bem. Os investigadores é que sabem que isto acontece.
Mas essa questão Só consigo 2 minutos. Esses peixotos serem encontrados, plantados nos carvalhos de baixo. Precisamente nessa área. Sei que foi em 1240. Não, os peixotos que já são criados. Na rua, diante ao Molina, era por 3 ações, o Fural, a Brasília, entre o Rio, Torrão, Jugueiros e Bouri, que é aquele lugar dessa rua. Mas, isso é isso impunha, como dizer, o registro da igreja, sobretudo da Nação, e 1911 acabou. Nós temos aqui uma situação, há bocadinho falou em Rimau, que é do Rio, só ver. Falou em Rimau e pé do Rio, que é do outro lado do Rio, ou Solido. Do civil e do poder eclesiástico. Em relação à Quinta de Oliveiras, só tem esta habitação? Será capaz Não será aquela que está abaixo? Mas eu não apanhei a Quinta de Oliveira, não ouvi falar na Quinta de Oliveira. As pessoas dizem só que a mas é Quinta de Oliveiras. sobre as bonificações que foram da conta, sobre aliás, foram Quinta de Oliveiras, Casa do Ribeiro e Oliveiras. A gente espalhou-se do Banco de Oliveiras para o lado. O professor José Carlos sabe. Não sei se Outras mais alguém questões? quer fazer mais alguma questão? Se falou em passos soltos, direitinho. Desculpe. Se falou em passos soltos, não. Passou, sim, passou. É um prazo. Prazo, são os jesuítas. Quem para a Sousa pode acontecer o prazo de vencer aos dominicanos ou aos jesuítas. Este prazo, eu vi no mostrador, é o livro de índices, creio que já eram os jesuítas, na altura em que ele foi feito, é recente. O mostrador que eu vi é recente, porque Passo de Sousa tem imensa documentação que está dispersa por todo lado. Na torre do tombo está a imensa documentação de Passo de Sousa. E consultá-la. Nós temos já várias coisas relativas aos prazos dos jesuítas que nos entraram no arquivo municipal via várias casas, nomeadamente a Casa da Companhia, para a Sousa, que comprou os prazos que pertenciam aos jesuítas e, portanto, têm os documentos que ainda são dos jesuítas e que vêm junto com essa documentação, bastantes e quando até 1500. Sim, mas estes E, se calhar, futuramente teremos outra casa também daquela zona que também trazem prazos que eram dos jesuítas e foram adquiridos. Jesus tinha prazos, estes prazos que me refiro, que vi de Alvareiro nisto, eram propriedades existentes na zona da Meio, atualmente Conselho de Matosinhos, atualmente Bolsas. Portanto, eles tinham lá, Passo de Sousa, que lá, como quem tem uma noção de informação muito bom, mas que não está a consulta, é a Casa da Graça. Sim, mas os prazos que eu também falei da Casa da Companhia não dizem respeito só a zonas em Passo de Sousa. Dizem respeito a uma zona alargada que depois o Morgado de Passo de Sousa adquiriu aos jesuítas, mas que se espalham por muitas zonas, inclusive a doutora Cecília tem trabalhado. Vou só dar um exemplo. Temos desde a zona mais perto, como por exemplo Bueno, até Semoles, temos também, agora lembrando, Ovar. Temos propriedades que o senhor, que vai fundar o Morgado de Passo de Sousa, Adquire aos jesuítas, mas espalhados, muito por todo o espalhados. país, praticamente. Aliás, eu portanto, deram para os jesuítas. Estiveram por todo lado. E, portanto, é uma forma de recuperar só alguma documentação dos jesuítas que não está reunida e que nos está a entrar agora por outra via, digamos assim, pelas casas particulares. Bolsas, informação de bolsas. Eu não livro em casa. Eu não livro em casa, não sei como para dizer. Se arquiteto, quer dizer alguma coisa? Bolsa de índice, é para o exemplo, uma boa ocasião de bolsas, para ser de bolsas. Eu preciso dizer que sim. E não sabemos se realmente esse comatozinhos amanhã você perfeito ou para outras histórias. Não é só o Gravão, há Peixotos, Vencença, Figueiras, há mais gente. Claro que sim, claro que sim. Quando foi em Barbosa do Figueiredo, onde é que tanta gente aqui entrou? Não, compreendeu porque é que foi o pedido de Eu Eu estou desejosa de encontrar de facto algum documento que me localize mais eficazmente onde ficava a albergaria fundada pelos Barbosa. É evidente que tudo indica que se eles viviam na rua direita,
E se a albergaria onde foi fundada a Misericórdia era na Rua Direita e já existia antes da Misericórdia, que será a albergaria dos Barbosa. Mas queria coisas mais consistentes, porque tem sido bastante complicado aqui relativamente a estas famílias, tanto Penafiel e a história de Penafiel, recuarmos para lá de 1500. A partir de 1600 é tudo muito fácil, de 1600 para trás as coisas começam a ficar muito mais complicadas e de facto aquele período, digamos assim, do Renascimento, aquele período à volta de 1500 para 1600 aqui em Penafiel foi riquíssimo. Foi de facto quando surgiu a Rifana de Sousa e a essência, mais a essência, mas é evidente que temos imensas famílias muito importantes no Conselho e que tem que se começar a estudar. Não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta. Encontrou alguma relação desses Vieiras com esta família que esteve aqui à apresentação? Da apresentação, nunca fiz os lados só qualificações. Isso é um desafio que deixo a quem nos quiser fazer. Aquilo que eu sei é que um dos ramos da casa de Vila Cova partiu para Soalhães, da qual descendem os capitães Borges Soalhães, depois das Conselhos. Na Casa do Castro. Na Casa do Castro, justamente. A partir daí não faço a mínima ideia do que saiu. Também sei que dos filhos das filhas da Mécia, creio que foi a Graça Vieira casada com o Dom Carneiro de Meixide, saiu muita gente para Penafiel. É que, por exemplo, a Casa de Meixide A partir de Baião. foi de Baião também, Vila Cova em Baião. Daí partiu gente. Agora, do Hidrais também ramificou-se muita gente de Hidrais. Imensa gente. Hidrais foi ao fim de um monte de gente. Mais para trás do nosso albergueira Diniz, e pareceu-me que ele foi um louco Vieira, que iria ligar-se, não diretamente, quer dizer, não assim não havia reta, mas com lateralidades. Ia ligar-se ao sexto prior do mosteiro de Vila Boa Vista, de onde que era casada com era um Martins, não é? Nicolau Martins Cabral. Martins, mas essa ligavam-se a uns Martins e a uns Vieiras, que dizia dos Vieiras importantes do reino, já não sei como é que falava isso, eu não sei se li na Crónica dos Cômoros Grandes de Santo Agostinho, se noutra obra assim, do género. E talvez por aí, então, se fosse ligar, há 3 anos do Uival, se ligava a Lidrais. De certeza, quem quiser perder um tempinho, vai ligar bem através dos priores do Mosteiro de Vila Boa do Bispo e da 3 anos do Uival e essas coisas, vai ligar, que era também Teresa Vieira, vai ligar à Casa do Lidrais, de certeza absoluta. E o Lidrais vem da Conca. O Lidrais vem da Conca. A Casa do Lidrais é a Casa da Bem. Como? São os jubileados. Estamos a fazer a diferente ponto. Agora, o que eu não consigo é realmente, eu não estudei isso em profundidade e nem sequer trouxe para aqui os papéis. A minha cabeça, o meu computador já está muito fraquinho e não posso dizer mais que isso. Excelente. Quando se fazia, quando havia uma pessoa doente, a dar a unção, saía daquela capela, na parte da Paulenta, assim, na vez Paulenta, que é São Martinho, mas nesse caso. Então, na parte, e então se teve a investigação, nem fosse trabalho, tudo com muita freguesia, das suas novidades. Saíam os Antônios todos, iam percorrendo, a freguesia acompanhando todas as pessoas daquele doente. Isto é, a freguesia tem muito nome, que é a igreja, a capela, Santos Rita, era Santos Novos e a dos Peixotos. Foi vendida depois da Casa de Valas, que é nosso ponto. A Casa da Conca tem arquivos de família, é conhecido, radioso. Está ali o proprietário da Casa da Conca,
eu comprei ao Visconde. Tentei arranjar documentos da capela, que é das poucas que existem aqui, atualmente ali na zona, não consegui ainda. Há ali o Visconde tinha documentos e eu não consegui ainda estar com ele, porque ele andou a fugir, teve uns problemas, para ver se ele me arranja há um livro. Ele tinha 2 livros. Um era de uma quinta que assim dentro do livro e o outro era da minha. O da quinta do livro do Moinhos eu sei onde ele está, mas o da minha quinta é que não sei. E ele não se tem mostrado flexível. Tem uma irmã, mas a irmã não sabe onde é que tem isso. Um dia eu hei de conseguir chegar lá, mas tenho andado a dar volta. Isto, nos primeiros 15 ou 20 anos não me preocupei em andar a procurar isso, mas depois comecei a procurar e sei que existe um livro que teria arquivos, teria uma série de coisas e que ele prometeu que me iria dar, mas desapareceu e até hoje ainda não posso. Já acredita que não existe, não é? O Dr. Manuel Real fez uma exposição há uns anos na Casa do Infante, com a documentação que conseguiu apanhar no Alfarrabista, na Maia, um bocado de uma das taipas do Porto, onde está muita história do Porto. E ele ainda apanhou um bocado e arranjou umas irmãs. E com isso conseguiu muita informação histórica. Mas também era o cartório dele, os prazos e outros documentos. Mas ele, infelizmente, o rapaz. Mas o problema é que vendem um bocadinho aqui, vendem um bocadinho ali, vendem um bocadinho aqui, e estes arquivos destroçou tudo e tal. Tem umas irmãs um pouquinho capazes. Portanto, é um bocado complicado chegar a ter os documentos. Já estão, já andaram. Já estava a dizer, senhora, que na Câmara, também tem aqui, tem um livro com todas. Mas são referências pequeninas, nada que se compare a poder encontrar o arquivo da casa, são referências pequeninas, que depois nós temos aqui o livro com as memórias de criança que podemos ajudar. Relativamente à conta, não é fácil arranjar documentação, porque quando se passou para Daniela Barbosa, eu tentei andar à procura, quando ela se casou da Bem Natural, não encontrei rigorosamente nada. Ela foi-se casar com um parente meu que vinha de Castelo de Paiva, com o Justreiro. Consegui apanhar o filho, que se matriculava em Coimbra, e dizia quem era o pai e que era da Conca, dentro dos vinhos. Consegui fechar em um ciclo, mas em termos de registros públicos dessa época, não há nada. Porque a Vera Barbosa ia vender por ao pai, depois passaram aos pais para não sei. Houve uma situação muito confusa e remetiam para documentos notariais aqui em que se diz da Fiel. E por azar, nos anos em que se remetia, não havia, já desapareceram os livros. Então não vai ser fácil. Temos situações com alguns. Foi feita a escritura, sabem lá? Não, desapareceu. Na Conca há essa dificuldade. Ora bem, eu convidava para continuarmos a conversa aqui nessa linha ao lado onde temos um porto de honra, quer em nome da doutora Susana, da vereadora da Cultura, pedir desculpa por ela cá não estar, ela fez todos os possíveis para estar cá hoje, mas tem uma visita com o Ministro Poiares Maduro, coincidia à hora e, portanto, foi, como podem imaginar, totalmente impossível. Quero agradecer a todos que vieram nesta tarde de sol aqui até ao nosso arquivo e quero agradecer ao Sr. Engenheiro Gaspar Menezes por ter aceito este meu convite e espero que continue a brindar-nos com as coisas que vai descobrindo, porque sei que não vai parar, não é? Que vai continuar todas estas pesquisas e, portanto, espero continuarmos a falar sobre elas e sempre que tenha alguns dos seus livros que nos dê a conhecer, porque é para nós um grande prazer e só temos a ganhar com isto, não é? Hoje dizia um antigo utente nosso
que é um prazer vir ao arquivo e que, de facto, só tenho que estar agradecido com o trabalho do arquivo. Não, é exatamente este intercâmbio entre os utentes e o arquivo municipal em que nós vamos aprendendo muito, porque se às vezes podemos ajudar os utentes, mais não fazemos do que a nossa obrigação, mas por outro lado, os utentes muitas vezes nos enriquecem a nós com toda a informação que nos vão dando. E, de facto, todos estes arquivos que a Associação de Amigos tem vindo a fazer, deve-se exatamente a essa relação de amizade, que depois se vai gerando aqui quase uma família arquivista, e essa troca, e portanto só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos. Obrigada. Vamos então ao